E aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Júnior Barreto, advogado. E hoje eu vim trazer um tema polêmico, um tema que saiu notícia, um tema que tá estourando nos dias de hoje, especialmente. E especialmente dos grupos aqui dos advogados que trabalham com planejamento sucessório. O tema tá em todos os jornais, inclusive. Caso Gugu novamente voltou à tona, o caso Gugu voltou a ser comentado. E aqui a gente tem um grande detalhe. O STJ decidiu sobre o testamento que ele deixou. Então o apresentador deixou um testamento que falava que 75% do patrimônio ia para os filhos, 25% do patrimônio para os sobrinhos, também deixava um percentual de pensão para a mãe e excluía a senhora Rose Miriam da herança, da partilha, então ela não participava. E aí o STJ decidiu sobre esse testamento, decidiu e aplicou e disse que era válido. E aí surgiu um burburinho dizendo bem assim: pronto, acabou, que bom, né? Resolvemos o caso Gugu, não tem mais o que falar. Por tantos anos, né? O Gugu morreu em novembro de 2019, lá se vão 2020, 2021, 2022, 2023, e o caso não resolvia, e agora acabou, não foi? Não foi, não acabou e tá longe de acabar. Dois pontos de acabar por dois fatores. O primeiro fator é, o advogado disse que vai recorrer. Então o advogado que representa as gêmeas, que inclusive que representa também a senhora Rose Miriam, afirmou que vai recorrer, não com todo o respeito que ele tem pela decisão, mas ele acredita que cabe o recurso, então provavelmente ele irá manejar um recurso, já deixou bem esclarecido, bem claro isso, e que prova que o processo então tá longe de acabar, porque ainda tem mais um grau de jurisdição. E aqui a gente percebe mais uma vez o quanto que o processo é demorado, o quanto que o processo é lento. E o outro fator importantíssimo é que existe uma ação que quer reconhecer a união estável, uma ação de reconhecimento de união estável tardia. No nome já diz tudo, né? Ela quer reconhecer de forma tardia que ela tinha uma união estável com o Gugu. O que acontece? Se essa ação for julgada, que ela ainda não foi julgada, está pendente de julgamento. Se essa ação for julgada, a herança que foi deixada pelo Gugu vai ser partilhada de uma outra forma. E aqui eu vou falar sobre algo que eu já até expliquei em outros vídeos e vou explicar aqui, que é sobre a disponível. O que é disponível? A herança disponível. É aquilo que o autor da herança, o autor do testamento, pode dispor em vida. Aquela que está para ele disponível. E a lei tem um regramento bem restrito em relação a isso. Ela diz que 50% do patrimônio você pode dispor em vida a título de herança. E aí o testamento se presta para fazer isso. Ocorre que no testamento do Gugu, que foi o que ele fez? Ele excluiu a senhora Miriam do testamento e testou o total do seu patrimônio para os seus herdeiros e um percentual ali para os seus sobrinhos. O que acontece? Se ela reconhecer que a união estável era válida e que de fato ela convivia com o Gugu, não só teve filhos, mas que manteve uma relação, e quando eu digo conviver, aí o perigo da união estável. Vou só abrir um parêntese. A união estável, ela tem esse requisito, né? Se você não casou, se convive união estável, depois da morte tem que haver uma validação, e você vai usar várias provas, é todo um processo que é justamente isso que está acontecendo. Então, se ela reconhecer, o juiz sentenciar e dizer, de fato você convivia, o que vai acontecer? Ela terá direito a 50% do patrimônio. Ou seja, o testamento vai se tornar um instrumento inválido, não hábil, uma ferramenta muito mal utilizada nesse caso. E aqui eu vou falar sobre um outro ponto. Planejamento sucessório utiliza-se de várias ferramentas. E a gente está percebendo nesse caso do Gugu que a ausência de um planejamento sucessório ou a utilização de uma ferramenta muito mal feita para esse caso, então não estou dizendo que o testamento é ruim, o testamento se aplica em alguns casos de forma muito específica, mas para esse caso aqui não se aplicaria. Sabe por que não se aplicaria? Primeiro, se está tendo um problema familiar depois da morte dele, provavelmente esse problema já era sinalizado ali na convivência dele. Então só que ele fez um testamento justamente querendo se livrar desse problema, que era o reconhecimento ou não reconhecimento da união estável. Ele queria deixar tudo para os filhos. A vontade dele não tem como ser realizada baseada nesse instrumento, testamento. Por quê? Era muito mais fácil ele fazer um planejamento sucessório, constituir empresas, blindar esse patrimônio, fazer dos filhos sócios, fazer essas doações das cotas dentro de um sistema de holding familiar. E ali ele poderia adequar de uma forma muito melhor e proteger, inclusive evitar esse problema, que agora ele já não está mais aqui para resolver. E aí um outro fundamento do planejamento sucessório. Você consegue evitar esses problemas ainda em vida. E nesse caso que ficou famoso, eu consigo te mostrar de uma forma muito prática que não evitar, ou seja, deixar com que a vida leve, deixar com que as coisas aconteçam, pode fazer com que você tenha que enfrentar problemas que você não está querendo enfrentar. Na verdade, você provavelmente não vai enfrentar porque você não vai estar mais aqui, né? Não é o caso do Gugu. Leve em consideração, como eu já disse ainda agora, que o Gugu morreu lá em novembro do ano de 2019. Em 2019 até o presente ano, foi 2020, 2021, 22, 23, tá? Foram embora 4 anos sem a solução do caso. A demora processual para esse tipo de coisa
é normal, gente. Não é algo não habitual. E o planejamento sucessório se presta justamente para evitar essa demora. Porque, ainda em vida, já está tudo resolvido. Se ocorrer o evento morte, é como se fosse um joguinho de dominó, que você bate uma peça e já vão caindo todas. Os atos que já vão acontecer já estão previstos. Todo mundo já sabe o que é de cada um. Você não precisa esconder isso, muito menos depois de socorrer de um péssimo instrumento, de uma péssima ferramenta, que foi o caso. O Gugu se elegeu uma ferramenta de trabalho. Qual foi? O testamento. Se prestava para esse caso? Não. O Gugu tem provavelmente ali um patrimônio avaliado em R$1 bi. Então, patrimônio muito avantajado para você trabalhar com o testamento. É óbvio que você vai chamar para dentro de um processo de inventário a briga, até porque o testamento ele é aberto em juízo. Então, o primeiro fundamento do testamento é abre-se em juízo. Se você quer evitar o judiciário, o testamento já não é a ferramenta para isso. Porque você pode ir lá em juízo discutir se resolve, se não resolve, se estava justo, se não estava justo. Então, cautela na hora de utilizar a ferramenta, especialmente na hora de escolher o profissional que vai te atender nesse sentido. Uma outra questão que eu tenho para falar é: existem dentro do planejamento sucessório diversas ferramentas. Ainda agora, na data de hoje que eu tô gravando o vídeo, eu tava numa reunião com uma empresa e a gente tava falando justamente disso. Eles estão querendo defender o patrimônio, proteger o patrimônio, mas eles não querem deixar esse patrimônio no Brasil. Eles querem deixar esse patrimônio no exterior. Existem ferramentas para fazer isso? Sim, ferramentas maravilhosas, que inclusive nem tem no direito brasileiro, que você pode se socorrer com o direito internacional. Usar uma trust, uma offshore, uma companhia, outras ferramentas. O Gugu, inclusive, não morava no Brasil. Poderia ter se socorrido desses outros fundamentos, que inclusive nem são do direito nacional, como eu falei. A criação de holdings nacionais poderia também ser uma outra solução. O testamento, nós utilizaríamos nesse caso só para deixar as vontades realizadas. Vou dar um exemplo de vontade realizada. Você imagina que a família tem um filho deficiente e, na ausência do pai e da mãe, quer com que esse filho seja cuidado por uma das avós. Você pode deixar esse seu desejo registrado no testamento. E aí, maravilhoso. Quando o testamento for aberto, vai dizer, olha, aquele filho que é deficiente, aquele filho que necessita de um cuidado especial, vai ser cuidado pela avó, entendeu? E vai ter lá uma pensãozinha para ela cuidar dela, manter os custos disso. Enquanto todo o resto do patrimônio está defendido dentro do sistema de holding familiar ou dentro do sistema internacional. Enfim, são várias as ferramentas. O testamento faz parte de uma delas, mas deve ser utilizado de uma forma a prever quais problemas podem acontecer no futuro e saber se ele é ou não a melhor ferramenta. E vocês estão vendo um caso agora que ficou muito conhecido, que a ferramenta não foi a melhor ajustada, não era adequada para aquele caso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado longo, eu espero que você tenha entendido o assunto, entendido a importância de ter um planejamento sucessório adequado, bem constituído e que inclusive preveja os problemas que você tem, ou que você pode ter no caso. Aí depende de cada caso. Mas isso faz com que você tenha segurança na hora de atuar, e inclusive segurança até para dizer: estou tranquilo em relação à minha família, em relação ao meu patrimônio, em relação ao meu filho, em relação às minhas empresas, porque tá aqui. Você tá enxergando todo o organograma, inclusive as probabilidades de problemas que você deixou de enfrentar ou que provavelmente você vai enfrentar. Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse assunto é interessante, se inscreve no nosso canal, curte, comenta. Aproveita, comenta, porque quem sabe por um dos comentários pode surgir um vídeo respondendo uma dúvida sua nos comentários. Então vai lá, deixa seu comentário aí, se inscreve, compartilha, coloca isso no grupo da família. Esse assunto ele é importante e a gente entende que levar isso, esclarecer isso para mais pessoas, a gente tá evitando vários problemas familiares. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.